Desmingo, pegou! Danilo! A tragédia da Chapecoense em 2016 comove fãs, ou não, de futebol até hoje. 77 passageiros sofreram um grave acidente de avião em Medellín e 71 não sobreviveram, marcando a tragédia mais grave da história do esporte. O Brasil sofreu por dias, semanas, anos e sofre até hoje com aquela tragédia do dia 29 de novembro de 2016. Logo, provavelmente, você deve se lembrar da comoção que também se gerou na Colômbia, local do fato trágico. E é exatamente sobre isso que vamos falar. O dia em que os colombianos nos abraçaram de um jeito bem forte. O trágico ocorrido com a Chapecoense apresentou a muitos brasileiros o Atlético Nacional de Medellín. Era a equipe que o time catarinense iria enfrentar na final da Copa Sul-Americana, já que os catarinenses haviam chegado a uma final simplesmente histórica. O clube colombiano, por sua vez, viu o mundo todo o admirando por raras demonstrações de humanidade. É obrigatório ter que falar de Medellín nessa história toda. A segunda maior cidade do país é a casa do clube mais popular da Colômbia, o maior vencedor do campeonato local, o campeão da Libertadores de 2016. Naquele mesmo ano da tragédia com a Chape, adversário da Chapecoense na Copa Sul-Americana, de uma final que, infelizmente, não aconteceu. No dia e horário do primeiro jogo, no estádio Atanásio Girardot, no país colombiano, uma cerimônia emocionante e inesquecível de encher qualquer torcedor brasileiro e colombiano de muitas lágrimas. Uma dor que parecia ser sem fim, mas que estava sendo compartilhada com um gesto incrível de solidariedade. O clube, que ganhou o carinho e a gratidão dos brasileiros, conquistou também muito respeito pelos resultados na época, como já foi dito. Mas, num passado não muito distante, o Atlético Nacional de Medellín era sim temido. E, nem tanto, vamos dizer assim, pelo que fazia em campo. O chefe da organização criminosa Cartel de Medellín, Pablo Escobar, estreitou laços com os clubes da cidade, como forma de alcançar popularidade da equipe. O mesmo ocorreu com outros clubes colombianos, só que de outras regiões. Havia suspeita de que partiam dos traficantes, subornos e ameaças aos árbitros após fins de partida que a equipe perdia. Em 1989, com Escobar no auge do poder, o próprio Atlético Nacional chegou a ganhar a Libertadores pela primeira vez, de uma forma inovadora para a época. A Colômbia endureceu o combate aos cartéis. Nos anos seguintes, o futebol colombiano viveu altos e baixos. O Atlético lutou para se desvincular de uma imagem negativa, revelou talentos, montou boas equipes, sempre teve ao seu lado uma torcida completamente apaixonada. O atacante Ruiz, que na época jogava aqui no Brasil pelo Sport Recife de Pernambuco, chegou a desabafar sobre toda essa situação e falou sobre como o ambiente era feito por lá. Lá há muita união, um ambiente extremamente favorável. A estrutura e a parte humana do clube se complementam e tudo que eles estão passando é feito por um processo de tempos, contou ele numa entrevista na época. O ato de compaixão com a dor do time catarinense foi tanta que os colombianos deixaram de lado a possibilidade de dividir o troféu com a Chape e deram ao time Condá o título da Copa Sul-Americana, unilateralmente. Qualquer outro clube deixaria isso passar despercebido ou nem faria nada sobre isso, deixando o episódio meio que em aberto. O título foi concedido aos brasileiros, que comemoraram como um ato de resistência a bravura de toda uma delegação que havia se perdido naquele acidente, partindo tão cedo. Alan Ruschel, Jackson Follmann, Hélio Zampier Neto e o já falecido Rafael Renzel foram os únicos sobreviventes da tragédia do lado brasileiro e devem gratidão aos colombianos, que logo ao verem a tragédia, contataram o hospital mais próximo e agilizaram o pronto-socorro. Sem um pronto atendimento mais adequado, é provável que essa história não tivesse nenhum final feliz em se tratando de vidas, uma vez que os sobreviventes já estavam passando por um processo de desidratação no lamaçal colombiano. Dias depois, no Couto Pereira, em Curitiba, local onde o segundo jogo da final seria realizado, já que a Arena Condá não possuía estrutura para receber um público maior, outra cerimônia foi feita e os colombianos seguiram em sintonia com os nossos sentimentos. Era como se aquele avião tivesse se despedaçado com o próprio elenco do Atlético Nacional e não o contrário. Flores e velas eram um símbolo de que nós, brasileiros, não estávamos sentindo aquilo sozinhos, mas sim que nossa perda era, na verdade, compartilhada. Na época, o Atlético Nacional iria disputar o Mundial de Clubes no Japão contra times fortes como o próprio Real Madrid. O prefeito de Chapecó na época, o Luciano Buligon,
Rigon chegou a dizer o seguinte: a Colômbia definitivamente está no meu e no nosso coração e deseja ao Atlético Nacional o título mundial. Vá lá buscar para trazer para a América, para honrar os sul-americanos, como também os falecidos. Foi isso que Luciano falou. O Atlético Nacional não chegou a ser campeão, mas teve o respeito e torcida dos brasileiros. Chapecó, Medellín, Brasil, Colômbia. Uma nova família nasce, da tragédia que também marca o resgate da imagem de um clube, admirado agora pelo mundo inteiro. Que os colombianos sejam felizes e que esse ato deles jamais seja esquecido. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho para receber novas notificações, já que aqui sai vídeo todo dia. Deixe nos comentários o que você sentiu e o que você acha disso tudo. Compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.